Bem, meus amigos, a nova pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Quest prova o que eu já venho dizendo há algum tempo, de que a campanha presidencial está polarizada entre Lula e Bolsonaro. E não tem mais como fugir disso. A pesquisa mostra que se Ciro sair da disputa, Lula vence as eleições em primeiro turno. Inclusive, esse levantamento mostrando que Lula está na casa de 50% a 51% sem a presença de Ciro, enquanto Bolsonaro ficaria com 33%. E aí, num outro cenário, saindo Dória e Ciro, aí é que Lula vence mesmo com larga vantagem o seu principal opositor, Bolsonaro. Mostrando que essa tentativa de Lula de retirar Ciro da jogada, ela, para ele, é crucial, é válida, porque ele sabe que tem essa chance de vencer as eleições em primeiro turno. Embora que muitos analistas achem complicado e difícil, diante de um crescimento que foi atestado a partir da saída de Moro, né? Um crescimento de Bolsonaro, mas que não é um crescimento, digamos assim, suficiente para fazer com que Bolsonaro ameace já no primeiro turno a liderança de Lula. Tanto é que em segundo turno todas as pesquisas mostram que hoje a diferença está na casa de 20% entre um e outro, mostrando que o grande empecilho de Bolsonaro não é a intenção de voto, e assim a sua alta rejeição acima da casa dos 60%, o que impede que ele saia, né, justamente daquele patamar de 30% a 35%, que segundo a pesquisa IPESP também dessa semana, diz que apenas 35% do eleitorado está realmente propenso a votar em Bolsonaro, ou seja, os demais dizem que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. Portanto, como é que você vence as eleições? Se 35% do eleitorado diz que vota em você e 65% diz que não. Realmente é um número, né, extraordinário para quem quer perder uma eleição. Isso demonstra, eu já venho dizendo isso, que apesar desse pequeno crescimento de Bolsonaro nas pesquisas, a situação dele é crítica. Porque os índices de popularidade dele são baixíssimos, a administração dele é reprovada por demais, e as pessoas que não têm vontade de votar em Bolsonaro ou dizem que não votam de jeito nenhum, é bem maior esse número do que os que têm intenção de votar nele. Ou seja, a situação dele, mesmo forçando o segundo turno, é complicada, porque esse alto índice de rejeição leva justamente as pessoas que votaram em outros candidatos a nem imaginar em votar em Bolsonaro no segundo turno. Portanto, é uma situação complicadíssima. E os especialistas dizem que, com todos esses índices negativos, nenhum presidente foi reeleito. Principalmente, estamos hoje há pouco mais de 4 meses das eleições. Portanto, eu diria que se realmente Ciro sai da disputa, Lula realmente deverá nadar de braçada. Ele vai, obviamente, tentar outros apoios, como vem tentando apoios do MDB, Avante, PSD, já conseguiu importantes apoios de partidos da esquerda e ainda tenta, obviamente, minar a candidatura de Ciro, ganhando o apoio do PDT. Mesmo que Ciro não viesse para a campanha, mas se convencer o PDT a retirar a candidatura de Ciro, Ciro talvez não se engajasse, porque hoje ele é um ferrenho, né, crítico de Lula e Bolsonaro. Para ele fosse mais difícil subir nesses palanques, mas mesmo que Ciro ficasse fora da campanha de Lula, só o PDT retirando sua candidatura e apoiando Lula, obviamente, você já força esses pretensos eleitores de Ciro a arrumarem mais para Lula do que para Bolsonaro, até porque quem vota em Ciro não vota em Bolsonaro. Essa aqui é a questão. Ciro hoje teria entre 6% e 7%, o que, se transferindo a maioria desses votos, obviamente, dá uma larga vantagem para Lula já no primeiro turno. Portanto, essa pesquisa que saiu hoje da Quest, ela é reveladora.
porque se Ciro sai da disputa, pode mudar totalmente o cenário, com perspectiva, inclusive, de vitória já no primeiro turno. Não estamos afirmando que isso vai acontecer, isso é uma análise do hoje. A gente não sabe o que acontece no dia 2 de outubro, obviamente, ainda tem tempo para lá, a campanha nem começou, estamos numa pré-campanha, mas estamos analisando os números friamente hoje, essa perspectiva do que é hoje. Pesquisa, a gente analisa o hoje, a gente não pode saber o que vai acontecer amanhã, até porque isso aí é futurologia, não é análise, né, científica nem política do quadro eleitoral. Essa é a nossa opinião. Se Lula forçar mais um pouquinho, tirando o Ciro da reta, deve vencer ainda no primeiro turno as eleições, para desespero dos bolsominions. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!